o Judging Freedom. Hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. O professor Jeffrey Sachs se junta a nós agora. Professor Sachs, muito obrigado pelo seu tempo. Eu quero falar com o senhor sobre o Irã e a paz e se os americanos vão ouvir as propostas racionais do governo iraniano, mas antes que cheguemos lá, eu gostaria de fazer apenas algumas perguntas sobre a Rússia, se me permite. Você sente do ministro das Relações Exteriores, Lavrov, a quem você conhece muito bem, que o Kremlin talvez esteja se desiludindo com a administração Trump? Bem, eu acho claramente do governo russo está vendo o que todo mundo está vendo, que é que não existe tal coisa como a palavra de Trump, como algo em que se possa realmente confiar. Então, foram alcançados acordos, entendimentos em Anchorage quando o presidente Trump e o presidente Putin se encontraram sobre como esta guerra deveria acabar, sobre a estrutura básica da neutralidade ucraniana, sobre como as garantias de segurança deveriam funcionar e sobre quais mudanças territoriais deveriam ser feitas. E o Trump é tão inconsistente que, imediatamente depois daquilo, quando os europeus chegaram ou quando Zelensky chegou, tudo o que havia sido discutido no Alasca foi simplesmente posto de lado. E então Trump aumentou as ameaças contra a Rússia, impôs tarifas penalizadoras contra a Índia, e principalmente foi vituperativo em vez de dar seguimento às discussões. Isso não é nada novo para o Trump e nada novo para o mundo. Não há simplesmente nenhuma consistência no comportamento da Casa Branca, do presidente ou da sua equipe no que diz respeito a qualquer questão no planeta hoje. E então eu penso que, portanto, o que os russos estão vendo e o que o ministro das Relações Exteriores, o Lavrov, está dizendo é: nós vamos continuar a guerra, né? Porque a Rússia tem interesses vitais em jogo e está buscando esses interesses. E eu acho que há uma enorme frustração, novamente vai do Canadá ao México, à União Europeia e ao Reino Unido, onde quer que seja, há frustração em todo lado, porque este não é um governo adulto nos Estados Unidos, é uma bagunça aleatória absoluta no dia a dia. Enquanto nós falamos, professor Sachs, sei que o senhor está em outra parte do mundo, mas enquanto eu e o senhor falamos, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está em algum lugar na Casa Branca reunido com o presidente Trump. Acha que o objetivo principal dele é convencer Trump a atacar o Irã ou dissuadi-lo de qualquer tipo de acordo de paz com o Irã? Bem, é evidente que o que o Netanyahu realmente quer é que os Estados Unidos entrem em guerra com o Irã. Ele tem desejado isso há décadas e, ocasionalmente, nós já o fizemos. Trump agiu assim, a mando de Netanyahu, no último mês de junho. Foi uma verdadeira confusão nas suas implicações ao demonstrar a vulnerabilidade de Israel aos mísseis iranianos. O que Netanyahu quer é que os Estados Unidos se envolvam totalmente numa guerra contra o Irã. Seria extraordinariamente perigoso, mas imprudente é a verdadeira descrição do governo de Israel, completamente imprudente e completamente determinado a arrastar os Estados Unidos a cada passo para essa imprudência. Trump postou algo na sua rede social, Truth Social, há pouco tempo, na última hora, ou talvez nas últimas 2 horas, dizendo que ele se encontrou com Netanyahu e informou a Netanyahu que ele vai tentar as negociações. Ele também ameaçou explodir o Irã até o fim dos tempos se as negociações não forem do jeito dele. Então, quem sabe se isso é mais uma tática de atraso para colocar outro porta-aviões na região, se isso é algo real.
A verdade é que, novamente, não creio que sejam táticas muito inteligentes, nem sequer tenho certeza de que sejam táticas. Não há lógica ou explicação no dia a dia para o que os Estados Unidos estão fazendo. Os iranianos têm afirmado repetidamente que desejam negociar. Eles vêm dizendo isso há mais de uma década. Chegaram a um acordo bastante sério com os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França, o Reino Unido e a Alemanha no âmbito do Plano de Ação Conjunto Global em 2016. Foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e depois o presidente Trump simplesmente o rasgou. Acho que foi em 20, talvez no ano de 2015. Desculpe, Ed, estou um pouco cansado, não me lembro exatamente da data precisa, em que a resolução 2231 do Conselho de Segurança foi votada por unanimidade, mas tínhamos um acordo com o Irã. E então Trump rasgou em pedaços. E desde então, tudo se tornou mais caótico. E assim, Trump quer ditar as regras para qualquer lugar do mundo. E o mundo não quer que lhe ditem as regras de todas as formas. E acontece que o ministro das Relações Exteriores iraniano fez um discurso absolutamente inteligente, coerente, importante, numa conferência da Al Jazeera, no dia 7 de fevereiro, há apenas alguns dias, onde o chanceler explicou: não poderíamos ter apenas um acordo sobre as questões nucleares, podemos ter a paz na região do Oriente Médio, mas isso também exige resolver a causa fundamental de todos esses conflitos, que é a determinação implacável de Israel em manter a sua ocupação da Palestina e a não ceder o mínimo a quaisquer direitos palestinos. Então, este é o extremismo israelense intransigente que colocou toda a região em guerra por um quarto de século. E o ministro das Relações Exteriores iraniano, para uma audiência de líderes do Oeste Asiático, principalmente líderes árabes, explicou: olhem, pode haver paz, pode haver normalização, pode haver segurança para todas as pessoas, mas o genocídio que está a acontecer em Gaza, a reivindicação israelense de ser a potência hegemônica regional indiscutível do mundo do Oeste Asiático, a determinação de Israel em manter o controle sobre o território em todo lado, de forma crescente, nas terras ocupadas da Palestina, no Líbano, na Síria. É isso que tem que acabar. Bem, provavelmente não vai acabar porque sabemos quem financia as campanhas do Trump. Conhecemos os arquivos Epstein, sabemos de tudo. Provavelmente não vai acabar, mas poderia acabar. Nós poderíamos, de fato, alcançar a paz. Agora, uma outra coisa interessante, Excelência, depois daquele discurso, e o que dizer do comentário americano sobre aquele discurso tão claro proferido pelo ministro das Relações Exteriores? Que comentário? Iraniano? Exatamente. Nenhuma palavra. O New York Times, realmente um jornal falso, supostamente todas as notícias que merecem ser impressas. Nenhuma notícia, nenhuma discussão, nenhuma tentativa de um entendimento honesto de que o ministro das Relações Exteriores iraniano apresentou uma declaração completamente coerente. Acontece que é uma que defende que a paz exige um Estado da Palestina ao lado de um Estado de Israel e segurança mútua na região, mas isso é demasiado para o lobby de Israel e para as outras influências que Israel aparentemente exerce sobre os Estados Unidos. Então, quem sabe o que vai acontecer? Fico feliz que o presidente Trump tenha dito que as negociações vão continuar, mas novamente será que é uma tática? Será para conseguir mais poder de fogo na região do Golfo? Israel vai acabar chantageando Washington de novo para ir à guerra. O que vai acontecer? Claro, o povo americano não terá nenhuma informação sobre isso até lermos tudo a respeito depois do ocorrido.
Aqui está o que Trump disse no seu Truth Social. O senhor está bastante correto, professor Sachs, há cerca de 1 hora. Cito: acabei de me reunir com o primeiro-ministro Netanyahu de Israel e vários dos seus representantes. Foi uma reunião muito boa. A tremenda relação entre os nossos dois países continua. Nada de definitivo foi alcançado, a não ser que insisti para que as negociações com o Irã continuassem para ver se um acordo pode ou não ser concretizado. Se puder, informei o primeiro-ministro de que essa seria uma preferência. Se não puder, teremos que aguardar para ver qual será o resultado. Da última vez, o Irã decidiu que seria melhor não fazer um acordo e foram atingidos pelo martelo da meia-noite. Isso não funcionou bem para eles. Esperamos que desta vez sejam mais razoáveis e responsáveis. Além disso, discutimos o tremendo progresso que está sendo feito em Gaza e na região em geral. Há verdadeiramente paz no Médio Oriente. Obrigado pela vossa atenção a este assunto. Bem, a primeira parte dessa declaração é bastante animadora. A segunda parte é um disparate e política. Bem, quero dizer, há tantas, mas tantas mentiras compactadas numa declaração como essa. Os iranianos não foram eles que rejeitaram um acordo da última vez. O que ocorreu de forma específica foi que, após a realização de diversas discussões, nas quais ambas as partes relataram progresso, uma sexta rodada estava programada para acontecer no dia 15 de junho de 2025. E 3 dias antes disso, os Estados Unidos e Israel conspiraram para bombardear o Irã. Isso não significa que o Irã esteja rejeitando um acordo. Isso é simplesmente uma traição por parte de Israel e dos Estados Unidos, com o objetivo de impedir que um acordo fosse alcançado. Portanto, o que o presidente Trump afirma não corresponde à verdade. Além disso, não existe paz no Oriente Médio. Todos os dias, Israel está a assassinar palestinos em Gaza, a assassinar palestinos na Cisjordânia. Não há paz. E, além disso, a rede de notícias Al Jazeera noticiou, e esta é uma informação que já havia sido amplamente divulgada anteriormente, que Israel tem utilizado armas termobáricas para desintegrar palestinos e, segundo a própria Al Jazeera, mais de 2.800. Essas são armas que, em essência, fazem com que as pessoas se desfaçam completamente. Não sobra absolutamente nada, nem carne, nem ossos. E esta barbárie é algo que precisa ser amplamente debatido. E essa mesma barbárie tem que acabar. Não há paz neste momento. E não pode haver paz até que se encontre uma solução para a causa fundamental destas guerras, que é a ocupação de Israel, da Palestina e a sua brutalidade contra 8 milhões de árabes palestinos. Aquilo sobre o qual ele exerce domínio. E praticamente todo mundo entende isso, exceto que não é discutido nos círculos de Washington. Israel também busca o projeto de dominação do grande Israel, expandindo as fronteiras de Israel. E para esse fim, corrija-me se vir isso de forma diferente, desmembrar o Irã. Não só decapitar a liderança, mas transformar o Irã em uma nova Síria, para que Israel possa, então, decidir qual parte lhe pertence. Conforme já discutimos anteriormente, tudo isso foi claramente delineado há cerca de 30 anos em um documento político, quando Benjamin Netanyahu assumiu o cargo de primeiro-ministro pela primeira vez, e ele e os seus os seus conselheiros políticos, vou usar uma linguagem mais direta, disseram que iriam derrubar qualquer governo que se opusesse ao projeto de Israel de controle permanente sobre o povo palestiniano. A ideia central é muito simples, que Netanyahu nunca permitirá um Estado palestiniano. Isso levará à oposição, isso levará à militância, e isso significa que Israel tem que remover quaisquer governos que apoiem a causa palestina. E é isso que temos procurado e feito há 30 anos.
E se houvesse apenas um pingo de honestidade em Washington para seguir o que o povo americano esmagadoramente deseja, nós, o povo, afirmamos com veemência que deveria haver um Estado da Palestina ao lado do Estado de Israel. Mas nós não somos os mega doadores, sabe? E não somos, Deus sabe, as outras razões. Por que Israel tem mantido uma mão no pescoço da América por todo esse tempo? Então, entre os mega doadores e o que quer que o governo israelense saiba sobre Trump a partir dos arquivos Epstein, será que esta é, no fundo, uma causa perdida? Quer dizer, Netanyahu nunca mudaria de ideia, a menos que seus exércitos fossem derrotados no campo de batalha, por assim dizer. Não é uma causa perdida. Apenas exigiria uma política externa que priorizasse os interesses da América. É só isso. Mas, considerando o controle sionista sobre o governo americano, a administração Trump e o Congresso, a administração Biden e o Congresso, remontando à época de LBJ, será que não há esperança? Não é algo sem esperança, porque agora podemos testemunhar, voltando aos tempos de LBJ, este é um negócio desastroso para o povo americano. Não estamos a obter nada disto a não ser guerra sem fim e sofrimento sem fim. É uma situação terrível para o povo palestino. É uma situação terrível para os israelitas. Não possuem qualquer segurança. É pura e simplesmente guerra. É um verdadeiro caos que se estende desde a Líbia até ao Irão, provocado pelos Estados Unidos e por Israel. E de Líbia ao Irã, quero dizer, a Líbia, o Sudão, a Somália, Israel, Gaza, a Cisjordânia, o Líbano, a Síria, o Iraque, o Irã e o Iêmen. Meu Deus, eles transformaram tudo em um deserto, em vez de ter dois estados, Palestina e Israel, vivendo lado a lado, o que sempre foi uma opção disponível a qualquer momento. E o que o ministro das Relações Exteriores iraniano disse claramente em 7 de fevereiro, e que, claro, não foi noticiado pelo New York Times. Quais foram os termos de paz que ele ofereceu? Ele os detalhou claramente neste discurso que foi transmitido apenas pela Al Jazeera e por mais ninguém. Sim, ele disse que precisa haver um Estado da Palestina, que precisa haver segurança mútua na região, precisa haver o Estado de Direito. E ele explicou isso de forma muito, muito clara. E alguém devia aproveitar isso e dizer, queremos saber os detalhes, vamos conversar. É isso que se faz. Então, os negociadores americanos... E de fato, nosso secretário de Estado disse, deveríamos ter negociações mais amplas do que apenas a questão nuclear. Então, o ministro das Relações Exteriores iraniano apresentou uma visão de paz para o Oriente Médio. E você pensaria que alguém nos Estados Unidos realmente a pegaria e a discutiria. Em vez de recorrer à vilificação, em vez de Trump espalhar uma mentira no Truth Social, dizendo que da última vez os iranianos rejeitaram as negociações, o que na verdade eles absolutamente não fizeram. Da última vez, Trump os bombardeou no meio das negociações. É só um jogo de novo ou adultos podem conversar uns com os outros? Os negociadores americanos, aqueles 2 agentes imobiliários que foram glorificados, são ambos sionistas radicais, ambos amigos pessoais de longa data do primeiro-ministro Netanyahu, e ambos se consultam e conspiram ativamente com ele. Mas por que razão os negociadores iranianos dariam qualquer credibilidade ou confiança ao que Kushner e Witkoff dizem? Bem, eu não sei se eles o fazem. Eu acho que eles têm tentado negociar há 12 anos. Tenho quase certeza de que eles levam muito a sério a possibilidade de que, a qualquer momento, possam estar em guerra. Não creio que eles tenham qualquer ilusão sobre isso. Não acho que, estou a supor, não creio que eles, se deixem levar pela complacência apenas pelo facto de que Trump disse teremos mais uma ronda de negociações. Foi exatamente o que aconteceu da última vez. Duvido que isso vá acontecer da mesma forma. Mas eu realmente penso que o que é interessante e de grande importância é que os diplomatas iranianos têm se encontrado por toda a região do Oriente Médio. Eles têm conversado com a Turquia.
eles têm conversado com a Arábia Saudita. Eles têm falado com o presidente Putin. Eles têm estado a conversar de forma diplomática com os chineses e esses líderes têm dito ao presidente Trump, não faça isso. Não entrem em guerra, porque as negociações são totalmente possíveis. E quando ele ouve o presidente Erdogan e Mohammed bin Salman da Arábia Saudita e o presidente Xi, bem, talvez isso não importe tanto. Comparado a Miriam Adelson e aos arquivos Epstein, eu não sei. Mas ele está recebendo mensagens de líderes mundiais. Não faça uma coisa dessas. É tanto imprudente quanto completamente desnecessário iniciar uma guerra com o Irã, porque o Irã deseja uma solução negociada e porque a paz no Oriente Médio, da qual ele se gaba todos os dias, mesmo enquanto as mortes continuam, poderia de fato ser alcançada em termos bastante simples e diretos. Na última ocasião em que a votação para o reconhecimento de um Estado palestino foi apresentada ao Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos foram obrigados a exercer seu direito de veto, pois, de outra forma, a resolução teria sido aprovada por uma maioria esmagadora. Então, esse é o ponto crucial. Se os Estados Unidos realmente desejam a paz, se o presidente Trump, porventura, quisesse a paz, ela estaria acessível num instante, num piscar de olhos. Ele só precisa retirar o veto dos EUA, pause em relação àquilo que o mundo inteiro reconhece como sendo a solução, pause que constitui a base do direito internacional, pause e que tem sido o acordo estabelecido por décadas, pause a existência de dois estados vivendo pacificamente lado a lado. E então, todos os países da região, essencialmente todos os países da Organização para a Cooperação Islâmica, disseram que essa é a base para a normalização das relações. E é exatamente isso que poderia acontecer. Mas, mais uma vez, este tem sido o compromisso absoluto e inabalável de Netanyahu durante toda a sua carreira para impedir esse tipo de paz. Will, deixe-me aproveitar a sua outra área de especialidade, professor Sachs, que é a economia. Qual será o preço da gasolina nos Estados Unidos se o Estreito de Hormuz for fechado? Você sabe, o Estreito de Hormuz, é claro, é por onde passa uma parte muito substancial das exportações mundiais de petróleo. Poderíamos facilmente ver o caos. Eu acho que isso seria até uma parte relativamente menor do perigo real que enfrentaríamos se houvesse uma guerra desta vez. Uma guerra desta vez não vai durar apenas 12 dias. Uma guerra desta vez será explosiva e vamos descobrir que o Irã tem muitos amigos ao seu lado. E nós vamos lamentar profundamente esse facto e Israel vai lamentar amargamente essa situação. Portanto, este é um negócio imprudente e perigoso, sob todos os pontos de vista. Claro, isso poderia destruir qualquer ilusão que o povo americano ainda pudesse ter sobre Trump realmente ser America First, porque isso seria tão contrário aos interesses da América, tão contrário aos interesses da sua base eleitoral e tão contrário aos interesses mundiais. É tão contrário à segurança dos Estados Unidos que nem se sabe por onde começar. O único interesse que é satisfeito por isso são os fanáticos e extremistas israelenses que por acaso estão no poder e estão matando muitas pessoas porque estão tentando se apegar a algo que não lhes pertence. Professor Sachs, agradeço imensamente. Como sempre, uma análise muito perspicaz destes tempos muito, muito difíceis. Quem sabe, podemos acordar amanhã de manhã e descobrir que há bombardeiros B-2 sobre Tirã, ou podemos acordar amanhã de manhã e descobrir que alguém do lado do céu está disposto a ouvir os iranianos. Não estou otimista. Chris, põe essa imagem. Aí está. Agora, Witkoff, Kushner e Stephen Miller estão a reunir-se com Netanyahu na Blair House, do outro lado da rua da Casa Branca, na noite passada, a congratularem-se mutuamente e a planear como iriam sussurrar ao ouvido do presidente no dia seguinte. Essa tentativa de influenciar o presidente acabou depois de
Eu acho que você tem outra foto, Chris, com o secretário de Estado Rubio, depois que o primeiro-ministro Netanyahu deixou o presidente, ele foi para o Departamento de Estado, onde assinou que seria membro do Conselho de Paz. Um Conselho de Paz para Gaza administrado por Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Quem levaria isso a sério, professor? E então, aos 335 milhões de nós que querem algo diferente.